Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje iremos trabalhar a aula número 6 do 7º ano. Nesta aula, temos como assunto a Baixa Idade Média, o renascimento urbano, ou seja, das cidades, e o renascimento comercial, dos comércios. Para desenvolvimento dessa aula, nós temos os seguintes objetivos: descrever os fatores que levaram ao aumento da produção agrícola, relacionar o aumento da produção agrícola com o aumento demográfico da Europa, identificar os fatores que levaram ao crescimento das cidades, detalhar as características do comércio medieval, especificar as oficinas medievais, bem como seus componentes e organizações. Inicialmente, devemos recorrer ao contexto em que tudo isso está acontecendo. Por volta do ano 1000, a desnutrição e as frequentes crises de fome foram responsáveis por altos números de mortos na Europa. Só que no século XI, então a partir ali de 1001 em diante, a fome se tornou menos frequente porque aumentaram a produção agrícola, graças a novas tecnologias utilizadas na agricultura. Vamos compreender um pouquinho sobre elas. A ampliação de áreas cultivadas melhorou a produção agrícola, então tinham mais terras para se produzir o alimento. O desenvolvimento também de novos instrumentos, como é o caso da charrua que está representada na imagem ao lado. Desenvolvimento de novas técnicas para puxar a charrua. Por quê? Anteriormente, os animais puxavam a charrua por meio do pescoço. Porém, com o tempo, viu-se que eles ficavam mais cansados, até asfixiava eles. Daí depois eles foram atrelados ao peito, aumentando a tração e também o transporte. Outro fator que levou ao aumento da produção agrícola é o sistema trienal de culturas. Ou seja, percebam na imagem ao lado, nós temos uma área dividida em 3 partes. Uma área para descanso, em outra área planta-se o trigo, em outra o feijão. Na próxima safra, há uma troca de produções e, consequentemente, uma troca também da área para descanso. Isso faz com que o solo retome os seus nutrientes, tá? Consequentemente, ele vai tornar-se mais fértil e temos por consequência ainda uma melhor produção. Melhor produção, mais alimento, consequentemente, morre-se menos pessoas. Por quê? Vimos que anteriormente era a fome o principal motivo das mortes na Europa. Ainda sobre essa questão, com o aumento da produção agrícola, ou seja, estou produzindo mais, tenho o suficiente para me manter, para pagar os impostos para os senhores donos da terra. Consequentemente, está sobrando parte da produção. Então, nós temos os excedentes. Consequentemente, a esses excedentes, nós vamos ter um processo inicial do comércio. Além disso, nós temos a redução da fome, volto a frisar, a produção foi suficiente para pagar os impostos, se manter, né? Matar a fome e ter ainda uma sobrinha. Elevação, consequentemente, da expectativa de vida, por quê? Pessoa bem alimentada, ela vive mais. Embora sabe-se que na época eles trabalhavam muito, descansavam pouco, mas o fato de não se alimentar bem prejudicava mais ainda. Mas agora este já não era um problema. E se as pessoas vivem mais,
há também um aumento demográfico, um aumento do número de pessoas. Outra situação importante, aumento demográfico em que sentido? Maior nascimento de crianças. Por quê? O pai precisava de pessoas para trabalhar junto a ele. Então, consequentemente, tinha vários filhos para ajudar na produção. Crescimento das cidades, ou seja, esse renascimento urbano. Eu falo renascimento por quê? Porque no Império Romano, as pessoas moravam nas cidades principalmente. Mas na Idade Média, lembrem-se do processo de ruralização da Europa. As pessoas saem das cidades que estavam sendo invadidas pelos povos bárbaros, que eram os estrangeiros, e partem para o interior, lá nos grandes feudos, né, tornando-se servos ou senhores, né, os suzeranos e vassalos. Agora já está mudando essa questão. Eles já estão saindo do interior, da parte rural, e indo para as cidades. Por isso, o crescimento, o renascimento urbano. Então, como se ele tivesse morrido, entre aspas, ali no período da Idade Média, mas não necessariamente. A sociedade medieval, ela tinha como atividade principal a agricultura, logo a área urbana e o comércio não tinham grande relevância. O aumento da produção agrícola e também o crescimento demográfico, ou seja, o crescimento do número de pessoas, resultou em excedente de mão de obra nos campos. Já tinham muitos camponeses para trabalhar e eles foram para as cidades em busca de melhores condições de vida, já que no campo não tinham emprego e, consequentemente, não recebiam o suficiente para sobreviver. As cidades, tradicionalmente muradas, porque elas vão surgir ali próximas aos feudos, os burgos, viram o surgimento de novas habitações em torno das muralhas. Muralhas essa que o senhor feudal, o grande suzerano, fazia para proteger todo o seu território. As aglomerações em torno das cidades eram chamadas de burgos e por isso os habitantes eram chamados de burgueses. Geralmente, a prática econômica dos burgos era o comércio. Então, por isso que a burguesia, nesse momento, logo é atrelada à questão do comércio ou de comerciantes. A gente já vai entender todo esse processo. Aqui, coloquei para vocês um exemplo de uma cidade medieval. Percebam a presença dos muros, né, as muralhas para proteção dos habitantes, até contra a vinda de inimigos. Teve momentos, por exemplo, da peste negra, que foi aquela doença, das pulgas de ratos contaminados, que matou cerca de 1/3 da população europeia, em que os inimigos pegavam corpos de pessoas que acabaram morrendo de peste negra e jogavam por cima do muro com o propósito de destruir ou adoentar o inimigo, tá? Esse exemplo é a cidade de Ávila, na Espanha. É um local assim para turismo, considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Ela preserva até hoje as muralhas do período medieval. É muito lindo. Busquem na internet, existem sites que mostram como que funciona lá. Pessoas que já viajaram para Ávila e demonstram, de certa forma, como que era o funcionamento. Comércio medieval. Falei no início da aula, queríamos ver um pouquinho sobre esse renascimento comercial. Volto a frisar, não quer dizer que ele tinha morrido, acabado na Idade Média, mas ele não tinha tanta relevância. Por quê? Porque no período medieval, os feudos eles tinham autonomia e eles eram autossuficientes, ou seja, era produzido o necessário para que os habitantes daquele feudo sobrevivessem. Não era necessário um excedente. E é por meio do excedente que eu comercializo com outros. No século XI, então, na Europa,
ocorre o aumento do volume e produtos negociados. Dois grandes eixos marítimos, o Mediterrâneo e o Nórdico, eles vão ter relevância na questão da venda desses produtos. O Mediterrâneo, ele se estendia até o Mar Egeu e Negro, controlado por Gênova e Veneza. Não esqueçam esses nomes. Estas cidades, elas vão controlar por muito tempo o comércio ali do Mediterrâneo, que vai ser almejado posteriormente por países europeus como Portugal, Espanha, que lá nas grandes navegações que estudaremos daqui a algumas aulas, eles irão tentar encontrar uma outra forma de chegar nas tais Índias em busca das especiarias do Oriente, cujo comércio era controlado por Gênova e Veneza. Mas a gente discutirá nas próximas aulas, fique bem tranquilo. O eixo nórdico já era situado entre o Canal da Mancha e o Mar Báltico, dominado por mercadores flamengos. Esse não vai ter tanta relevância ali no período das grandes navegações, mas aqui é de grande importância. Até coloquei para vocês ali no mapa as principais rotas comerciais do século XIII. O local de encontro dos vendedores e compradores era tanto o mercado quanto as feiras. Os mercados eram lugares públicos onde os encontros aconteciam semanalmente. Então, semanalmente, os vendedores levavam suas mercadorias e vinham os compradores com o intuito de ver a mercadoria, comprar essa mercadoria. Já as feiras eram realizadas normalmente uma vez ao ano. Nós temos no centro administrativo, nós temos as feiras que acontecem dos agricultores aqui em São Bento do Sul. Mais ou menos nesse funcionamento. Eles levam seus produtos, seja alimentos, seja vestimentas, roupas, deixam expostos e vêm os compradores, os habitantes ali, para comprar essas mercadorias. Esse era o intuito, esse era o propósito das feiras que aconteciam anualmente, ou seja, uma vez ao ano. Já os mercados, semanalmente. Lembre-se, mercado não como nós conhecemos hoje. Era mais ou menos também no estilo da feirinha. Os produtos do comércio. Então, as feiras da Inglaterra, elas vendiam lã bruta, manufaturadas em Flandres, que é a atual Bélgica. Os tecidos, eles eram vendidos pelos comerciantes flamengos, nas atuais Alemanha, Rússia e França, de onde seguem para o Mediterrâneo. Já no sul, Gênova e Veneza, do século XII, controlavam o comércio de produtos da Ásia, África e leste da Europa. Pelo Mediterrâneo, eles levavam para a Europa ocidental as especiarias, sedas, ouro, marfim, tintas, perfumes e escravos. As especiarias, entendam que são ervas que são utilizadas assim para disfarçar de certa forma o sabor do alimento, porque lembrem-se, naquela época não tinha geladeira. Então a carne, às vezes ela poderia ter um gosto mais assim, pro lado de uma carne mais envelhecida, mais quase entrando em situação de putrefação, apodrecendo. Tá? Então, as especiarias, a pimenta, a cravo, canela, entre outros, ajudavam a disfarçar esse gosto, esse cheiro. Além disso, tinham outras que eram também utilizadas para conservar o alimento por mais tempo. Então, era de extrema... Os olhos brilhavam para as pessoas naquele momento para as especiarias. Tinha a questão das sedas, que também era uma forma dos nobres mostrarem o seu status ao comprar tais tecidos. O ouro, marfim, escravos, importante mão de obra da época. Além disso,
nós temos o artesanato medieval. Então, nos senhorios, os artesãos, eles eram organizados em pequenas oficinas. E nessas oficinas, eles produziam roupas, artigos de couro, instrumentos de trabalho, armas de metal, peças do mobiliário, entre outros. Haviam também artesãos ambulantes que faziam seu trabalho em troca de moedas, abrigo e produtos do senhorio. É importante destacar que eles eram responsáveis por comprar a matéria-prima, responsáveis por todo o processo de fabricação e ainda da venda desses produtos. É o que a gente vai chamar de uma produção manufatureira, feita com as mãos. Posteriormente, nós estudaremos o processo da Revolução Industrial, em que eles perdem esse domínio na fabricação do produto, em que é colocado máquinas para produzir essa mercadoria. Consequentemente, cada um vai se especializar numa área, né, do mesmo produto. Por exemplo, numa blusa, um é responsável por fazer a gola, a manga, o punho, entre outros, e a produção torna-se mais rápida. Mas nesse momento, artesanato, produção com as mãos, em que o artesão é responsável por todo o processo, desde a compra da matéria-prima até a venda do produto já feito, já fabricado. Dentro das oficinas medievais, havia uma certa hierarquia, um certo estilo de organização. O chefe de todos, o grande líder, era o mestre de ofício. Ele comandava a oficina, também administrava o trabalho dos companheiros e dos aprendizes. Os companheiros, eles eram trabalhadores especializados, que eles concluíram a aprendizagem do ofício. Então, eles já aprenderam a fazer todas as etapas daquela produção. Eles recebiam um salário tanto em dinheiro ou na forma de abrigo, vestuário e alimentação. Então, não necessariamente eles recebiam um salário no final do mês, mas eles poderiam receber um abrigo, então um local para eles ficarem, a alimentação para eles se manterem, um vestuário. Abaixo deles, dos companheiros, tinham os aprendizes. Eles iniciavam o ofício, o trabalho, com 10 a 12 anos. Eram escolhidos entre os familiares do mestre e também não recebiam salário, apenas o abrigo e a refeição. Poxa, eles já eram da família do mestre, era como se provavelmente um sobrinho ou até um filho, ele estava ali, então eles só tinham o abrigo mesmo e a alimentação. Já o companheiro não necessariamente, porque ele poderia receber esse salário. Aí também tinham as corporações de ofício. O que isso quer dizer? Eram associações que controlavam a qualidade e o preço dos produtos. Elas protegiam os artesãos da concorrência. Então, as corporações de ofício eram associações que elas, de certa forma, protegiam, por exemplo, os artesãos que fabricavam sapatos. Então, essas associações ajudavam na concorrência. Por quê? Eu produzo um sapato e vou vendê-lo a R$80. Já tem outra que vai vender a R$60. Consequentemente, há uma concorrência. Isso é normal para nós atualmente. Na época, não. A associação, ela definia o valor para ser vendido por todos. Então, a pessoa não tinha muita escolha do que é mais barato, o que é mais caro, justamente para evitar esses conflitos. Conflitos esse que mais tarde o Adam Smith, lá um pensador iluminista, vai dizer que isso é importante, é o liberalismo econômico. Ninguém interfere na economia, cada um cobra o que acha correto para aquela mercadoria e, consequentemente, vai ter um lucro.
Na próxima aula, nós iremos continuar vendo informações a respeito da Baixa Idade Média. O poder da Igreja, que é a principal instituição desse período, as cruzadas, que eram expedições militares com o propósito de libertar a Terra Santa, Jerusalém. Falaremos um pouquinho sobre a fome. Embora nesta aula nós falamos que houve uma melhora na produção agrícola, nós vamos ver que passado alguns anos, a produção agrícola vai decair bastante em virtude do clima da época, fortes chuvas, entre outras. A peste negra, que vai assolar ali a região, a Europa em si, vai matar cerca de 1/3 da população. Acredita-se que ela inicia na China, mas ela vai ser transportada por meio das mercadorias para outras regiões e vai matar muita gente nesse momento, entre outras informações. É importante que vocês façam a atividade desta aula, anotem as principais informações, perguntem para os professores, para os colegas de vocês, busquem na internet, busquem mais livros, porque aqui a gente dá uma amplitude das informações, mas ainda tem muita coisa para ser falada. Eu agradeço de coração a participação de vocês, desejo uma boa semana e até a próxima. Tchau!